Eu tô ouvindo. Pra mim tá beleza. Agora eu não escuto nada. Bom, boa noite, companheiros. O companheiro Eric estava apresentando aqui, fazendo a apresentação inicial, né? Vou acompanhar nesse resumo do dia, né? Eu sou o Thiago Pires, da Corrente Bancários em Luta. O companheiro está com problema no áudio, já deve retornar aqui para a âncora do programa. Enquanto isso, eu queria pedir a todos, né, que curtam aí o nosso programa, que compartilhem o link, né, que se tornem membros, né, que se tornem aí, se inscrevam no canal. O companheiro caiu aqui, mas já está retornando. Vou passar aqui, vou mandar aqui uma saudação para os companheiros aí que estão assistindo o programa nesse momento com a gente. Só um minuto. Voltou, Eric? Bom, então aqui, ó, a produção colocou aqui do lado, né? Se tornem membros aí, né? O membro bronze com R$ 7,99, prata com R$ 19,99, ouro com R$ 49,99, platina com R$ 99,99 e rubi com R$ 199,99. Vou passar aqui para o companheiro Eric, que vai continuar aí a fazer as apresentações iniciais. Com você, Eric. É isso aí, Thiago. A gente já começa aqui tentando driblar os desafios da tecnologia e da internet, telefonia privatizada no Brasil, né? Temos sempre que lembrar isso aí. Mas vamos lá. Isso, como o Thiago colocou aí, eu sou Eric Menezes, falando aqui de Salvador. Estamos tentando aqui substituir o companheiro Antônio Carlos Silva. E esse é mais um resumo do dia, né? Resumo do dia número 886, né? 886, né? Rapidinho aí, vamos chegar ao programa de número 1000. Vamos ver se vamos ter um programa especial aí de número 1000 da Causa Operária TV, resumo do dia. E é isso. Novamente, pedir aos companheiros para compartilharem o link do programa, né? Chamarem aí a família, os amigos, os colegas de trabalho a assistir esse programa, porque vamos trazer aqui matérias muito importantes, né? Temas muito importantes que aconteceram no dia de hoje, né? Como a questão, por exemplo, vou dar uma rápida passada aqui, vamos falar o que tem de destaque na imprensa partidária e na imprensa do PCO, né, na imprensa independente revolucionária, né, do PCO. Vamos falar também sobre a questão dos agrotóxicos, vamos falar principalmente, né, na principal atividade aí desse final de ano, que é o ato por fora Bolsonaro e Lula presidente, que acontecerá no próximo domingo em São Paulo, e o apoio de importantes sindicatos aí a este ato. Vamos falar sobre o tema aí que está rodando aí a candidatura do Lula, né, e perturbando aí, vamos dizer assim, os trabalhadores, que é essa questão do Alckmin, né, tentando ser empurrado aí para o lado do Lula, né. Vamos falar também a questão do Carnaval, né, a polêmica com o Carnaval aí, faz ou não faz, pandemia, vários interesses aí para sempre, como sempre a gente coloca, prejudicar o trabalhador, né. Vamos colocar também algumas notícias internacionais, né? Questão do México aqui, a questão da América Latina também, né? A gente falou aí nas últimas semanas sobre as eleições na Nicarágua, ou em Honduras, sobre o governo do Peru, e agora a gente vai falar também sobre a situação das mulheres na América Latina, e, como sempre, a questão do imperialismo no mundo e os Estados Unidos aí tentando interferir, por exemplo,
na China novamente, né, nos Jogos Olímpicos de Inverno. E muitos outros temas, né? Bom, é isso aí, a gente tem vários temas a passar aqui. Novamente, saudar os companheiros aí do nosso programa. E já vou passar aqui, viu, Tiago? Espero que a internet esteja colaborando aí, viu? Já vou passar aqui para o nosso ponto número 1 da pauta, que é exatamente a gente destacar aqui alguns pontos do que tem hoje aqui no Diário da Causa Operária, né? O Diário da Causa Operária, que é o principal veículo aí na internet, né? Da esquerda partidária, da esquerda revolucionária, independente do monopólio da imprensa burguesa, né? E hoje a gente tem, como manchete do dia, tá aqui, dia 12 é na Paulista por fora Bolsonaro e Lula presidente, né? Como esse é o título, como subtítulo, Bloco Vermelho chama a mobilizar nas ruas em defesa das reivindicações dos trabalhadores diante da crise. Por fora Bolsonaro, por Lula presidente, em um programa, com um programa e um vice de luta, né? Vamos dizer assim, é uma chamada que já diz tudo o que precisa, o que precisam os trabalhadores nessa mobilização, né? Lutar pela candidatura do ex-presidente Lula e continuar a luta por esse governo, por esse desgoverno, né? Como a gente vem falando. Tá aí essa imagem bonita aí do Lula, da faixa Lula presidente por governo dos trabalhadores. Atrás está aí a faixa pelo fim da polícia já. Esse foi o ato que aconteceu no último dia 7 de novembro, no encerramento da plenária do Bloco Vermelho, né? E neste domingo vamos reunir aí militantes, né, e trabalhadores de todo o país. Vamos comentar mais. Outra matéria também muito importante que a gente traz aqui uma indicação dos editores, né, do Diário da Causa Operária, sobre essa questão do Alckmin, né? Esse embuste que a direita tenta fazer através da imprensa, né, de empurrar esse candidato que vamos dizer assim, uma das piores coisas que poderia ser apresentada para uma candidatura do Lula, né, e estão querendo forçar aí através de tanto da própria imprensa burguesa, como também de setores direitistas da esquerda, né? E tem essa matéria aqui. Lembre o que o Alckmin já disse sobre Lula e Dilma, né? Geraldo Alckmin sempre apoiou o golpe contra Dilma, a prisão ilegal de Lula e os ataques do povo brasileiro, né? Para a gente lembrar, né, quem é esse cidadão, né, que governou o estado de São Paulo aí como um ditador, né? Reprimiu mobilizações, greve dos trabalhadores, funcionários, dos professores, né, dos servidores públicos inúmeras vezes, né? Inclusive, né, no momento em que o golpe já estava em andamento, né? E isso é inaceitável. Então a gente está colocando aí para deixar claro, e a gente tem a matéria também aí do companheiro Antônio Carlos Silva, né? Dia 12 é na Paulista por fora Bolsonaro e Lula presidente. Ele tem a coluna, né, direcionada aí principalmente aos trabalhadores, né, aos servidores de São Paulo. O companheiro também tem uma outra coluna deixando claro a opinião aí dos professores, que os professores tiveram uma experiência terrível, né, com esses governantes do PSDB, especialmente Geraldo Alckmin, né, e já vem dizendo, né, os professores, os servidores públicos já vem dizendo que não vão aceitar este embuste, né. Então é isso, a gente tem essas matérias principais aí, além de muitas outras, né, falando aqui sobre e muitas outras matérias no Diário da Causa Operária. Acesse lá, causaoperária.org.br. Você vai ter uma imprensa que defende o ponto de vista do trabalhador e independente do monopólio da imprensa burguesa. Se ele quiser comentar alguma dessas matérias rapidamente, que a gente citou aqui no DCO de hoje, e para ele também trazer a pauta seguinte aí.
Bom, Eric, vamos falar então aqui da primeira pauta aqui do programa, né? Que é a questão da POSP, né? Que aderiu, né, ao ato do dia 12, né? No dia 12 a gente vai realizar o ato nacional pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente, né? A POSP ela já tinha na sua assembleia, na, su, na sua assembleia manifestado aí apoio, né, à manifestação do dia 12, né? E agora a presidente, né, da POSP, né, a deputada Bebel Noronha, ela volta aí a afirmar, né, o apoio da POSP nesse dia importante de luta, né? A gente sabe que o Fora Bolsonaro é parte da luta contra o golpe de Estado no país, né? E que a única candidatura aí com possibilidade, né, de fazer um enfrentamento, né, com Bolsonaro e com a terceira via, que muito provavelmente deve ser o Dória, né, do PSDB, é o ex-presidente Lula, né? A gente deve defender a sua candidatura de maneira incondicional, né, sem impor qualquer tipo de qualquer tipo de barganha, né? Qualquer tipo de barganha, conforme coloca aí o PSOL, né? Conforme o PSB coloca, né? Que para dar apoio à candidatura do Lula, o PT deveria retirar todas as suas candidaturas ao governo do estado, né? E é uma luta, é importante também apoiar o Lula, né, não só por essas questões, né, democráticas, mas é porque também o Lula é o único que possui um poder próprio de mobilização, né? É o Lula que a população queria votar em 2018, né? 50 milhões de pessoas aí foram impedidas de eleger o presidente que eles gostariam. O Lula é quem lidera todas as pesquisas, né? E para reverter, né, todos os ataques, né, que a classe trabalhadora vem enfrentando, né, a destruição dos direitos trabalhistas, destruição da previdência, né, e uma série de outros ataques aí, é muito mais fácil a gente reverter, né, esses ataques num governo Lula do que num governo Bolsonaro, né? Então, esperar as vésperas da eleição para dar apoio aí é dar tempo aí para a burguesia emplacar a terceira via, né? E é fortalecer também aí o Bolsonaro contra uma candidatura de esquerda, independente da burguesia. Não sei se o Eric quer comentar alguma coisa. Eu não sei se tá mudo, Eric. É, exatamente, Thiago. Destacar aqui, novamente, pronto, estou aqui às voltas aqui com a internet, né, que não quer deixar eu participar do programa, mas vamos lá. É, não, é fundamental aí que a POSP, né, o maior sindicato.
Bom, o companheiro Eric está com problemas aí no áudio, né? Estava complementando aí a primeira exposição que a gente estava fazendo, né? Mostrando aí a importância, né, da participação aí do maior sindicato aí de trabalhadores da América Latina, né, que é a POSP, né, que agrega aí todos os Oi, professores tá me ouvindo aí agora? de todo o país. Oi. Então destacou aí Tá, vou continuar aqui, gente. O Eric está com um problema hoje, está bem complicado. Então, o Eric, o companheiro, estava destacando a importância, né, desse grande sindicato, né, essa poderosa organização aí de luta, né, dos professores aí, né, em aderir à luta pelo fora Bolsonaro e Lula presidente, né, os professores aí são grandes vítimas aí do governo Bolsonaro, né, também do governo Dória, que apoiou o Bolsonaro, né, tanto no o Bolsonaro e o Dória, eles fazem uma dobradinha, né, um busca atacar os professores por meio da PEC 32, né, que busca destruir, né, os direitos aí dos servidores públicos federais, né, e bem como sua aposentadoria, né, os serviços aí prestados à população. E por outro lado, o Dória também busca atacar aí com o PLC 36, né, tanto as condições de trabalho e de vida dos servidores do Estado, né, quanto os serviços públicos no Estado de São Paulo, né? Então, é uma dobradinha aí. O Eric, quer complementar? Então, estava comentando ali a importância da participação, né, da POSP, né? A direção da POSP aí confirmar a sua presença, né? É lógico que diversos trabalhadores, diversos professores já estão presentes, né? Enfim, vamos lá, já estão presentes, então é importante que o sindicato faça isso publicamente, até mesmo para poder permitir que trabalhadores de outras categorias motivá-los a ir também no ato, né? E além disso, colocar recursos, né, à disposição das caravanas, né, colocar ônibus, né, colocar material, panfletos, fazer tudo o que precisa para que o ato seja grande. Então, é fundamental que o maior sindicato da América Latina, a POSP, esteja presente, tenha confirmado a sua presença e seu apoio ao ato, né, e leve toda a sua estrutura até lá. É assim que a gente avança na mobilização, né? Esse negócio de ficar escondido aí e não confirmar e depois levar uma bandeirinha lá, levar alguns dirigentes, como muitos sindicatos chegam a fazer, isso é desmobilizar, né? Então, é muito importante esse apoio. Bom, se estamos tudo bem aqui, conseguindo tocar, eu vou chamar a pauta seguinte, Tiago. Um tema que o governo Bolsonaro ele tem vários pontos de ataque aí à população brasileira, né? E a gente tem visto a questão dos alimentos, a inflação dos alimentos, né? E no tema dos alimentos, a gente tem uma coisa muito importante a tratar, que é a questão dos agrotóxicos, né? O governo Bolsonaro aí, esse ano, 2021, bateu um novo recorde, né, na liberação de agrotóxico, né? Segundo uma pesquisa aí que está sendo divulgada na imprensa em geral, que até esse dia 2 de dezembro, até o último dia 2 de dezembro, o governo já tinha aprovado 500 agrotóxicos, né? Um número que é um número 1,4% maior do que o ano de 2020, mas é o recorde, né? É pouca coisa maior do que 2020, que já foi um ano que muita gente, muito foi denunciado, né? Muita gente denunciou essa política desse desgoverno. E, além disso, 6% desses 500 pesticidas são produtos químicos inéditos, né? Que não estavam sendo utilizados, né? E outra coisa a destacar é que esse número
de agrotóxicos nas lavouras brasileiras vem crescendo desde 2016, e não por à toa, né? A gente viu aí o golpe de 2016, e a gente sabe muito bem que a direita golpista, serviçal aí do imperialismo, né, dos monopólios, né, dessas indústrias, agroindústrias gigantescas, como a Monsanto, como a BASF, né, como essas empresas que colocam seus produtos químicos nos latifúndios, né, foi para isso que eles deram o golpe, né, para passar por cima de qualquer legislação existente, desmontar qualquer fiscalização e poder jogar aqui seus produtos, e muitos deles que não estão sendo aceitos mais, né, nas lavouras aí da Europa, né, até muitas vezes do próprio Estados Unidos, né, e como aqui a gente vive como uma colônia, né, refém aí dos monopólios, né, aí a gente vê essa situação. E destacar também que a gente tem a questão dos latifundiários, né, que é um dos setores aí da economia mais atrasados do país, e que, ao contrário da propaganda que eles fazem, né, que eles são produtores de alimentos, né, estão fazendo essa propaganda, inclusive tem canais de TV aí, ficam fazendo propaganda de o verde, né, o agro é isso, o agro é aquilo. Na verdade, eles não produzem alimento nenhum, eles produzem commodities de exportação, cheio de agrotóxicos, né, transgênicos, né, que a gente não sabe o que é que tem nessa transgenia aí, né, qual a decorrência disso para a saúde dos consumidores, né, porque eles não desenvolvem pesquisa de longo prazo, e essa questão do agrotóxico vai na mesma linha, né, são produtos químicos pesados que são utilizados aí em larga escala nos latifúndios, né, indiscriminadamente para aumentar a produtividade somente. Se isso vai prejudicar a saúde dos consumidores, né, se vai gerar resíduos aí no solo, nos mananciais de água, pouco importa, né? Então é isso. Tem mais alguns detalhes aqui. Se o Thiago quiser fazer algum comentário sobre a matéria, que vamos dizer assim, a ficha corrida da direita aqui não é só do bolsonarismo, é longa com isso aqui, né? Não, conforme o Eric coloca aí, né, para a gente ver como é que o imperialismo trata o nosso país, né, subverte aí toda a nossa soberania, né, dá um golpe de Estado aí, para que nosso país seja, aqui, possa ser feito qualquer coisa, né. Um tempo atrás, Eric, eu me lembro de uma mineradora norueguesa, que, né, todo mundo fala bem da Noruega, que a vida lá é uma maravilha, né, que tudo funciona, e, né, faz aquela propaganda, né, desse país, mas que na Amazônia estava contaminando as águas aí, que os animais dependem, né, que o povo ribeirinho depende desses rios, né, como que é o tratamento, né, então o golpe de Estado foi para fazer isso mesmo, né, fazer aqui o que eles quiserem, né, contaminarem nossos solos, né, contaminarem os trabalhadores que trabalham no campo, né. Então, assim, onde eles enfrentam resistências no próprio país, né, como nos Estados Unidos, na Europa, né, que existe um movimento contra, né, a utilização desses venenos aí que são jogados, né, os agrotóxicos aí que são utilizados, né, pelos grandes produtores aí. E aí, para o Brasil, como é uma colônia desses países aqui, eles querem que libere tudo, né? Ou seja, o nosso povo aqui que se exploda, né? Aqui é terra de ninguém, e tudo para aumentar ainda mais o lucro, né? Desses grandes latifundiários aí, né? A gente vê, né, o que o governo Bolsonaro aí se apoia nesse setor aí, né? Que enquanto esse setor bate recorde de lucro aí na pandemia, né, a população aí é cada vez mais arrastada para a fome e para a miséria, né, Eric? Exatamente, Thiago. E só destacar aqui que a gente também não é contrário a essa questão da utilização, vamos dizer assim, de produtos que possam aumentar a produtividade, que possam facilitar a vida do trabalhador, né?
mas o que de fato acontece no latifúndio é que há um uso indiscriminado, né, sem preocupação nenhuma com outros, vamos dizer assim, outros impactos, né, nem ambientais, nem quanto ao consumo das pessoas, né, e isso não pode acontecer, né. Então, também não podemos cair aqui nessa... Existe uma campanha aí que é feita em setores aí da esquerda pequeno-burguesa, que é assim, sem nenhum tipo de produto, de insumo, de agrotóxico, nada. Vamos utilizar, vamos plantar, vamos fazer grandes plantações, mas tudo orgânico, tudo natural, sem nada. Quem planta, trabalhador rural, somente o pessoal do MST que está com a mão na terra, sabe que não é tão simples assim você fazer grandes culturas que possam alimentar um país só com cultura orgânica, com plantação tradicional, né? Para você alimentar um país aí como o Brasil e a população aí de diversos países que morrem de fome, é necessário uma plantação em larga escala. E para isso é preciso utilizar técnicas modernas. Agora, utilizar técnicas modernas, inclusive, né, produtos modernos, né, produtos químicos e tudo mais, não quer dizer que você tenha que ter toda uma destruição ambiental e de animais e causar mal às pessoas, né? Os produtos têm que ser desenvolvidos de forma que não causem esse impacto. O que não vai acontecer com essa burguesia capitalista sanguessuga, né, e vampiresca que a gente tem, né? Bom, eu vou passar aqui para o próximo tema, já vou dizer aqui que, em seguida, depois a gente trazer isso aqui, o companheiro Thiago pode fazer os comentários e trazer o próximo tema seguinte, mas eu falei aqui que é destaque na pauta do DCO, né, a questão do Alckmin, e tem que ser mesmo, né, porque nós estamos fazendo uma campanha aberta de denúncia dessa tentativa, né, da direita e de setores da esquerda também, de empurrar um lixo como esse, um dos piores personagens políticos, um dos piores políticos do país, para o lado do Lula, né? E nós vamos destacar aqui também o que foi dito, né, pelo ex-embaixador, né, do país, ex-ministro das Relações Exteriores, esse chanceler, né, Celso Amorim, o que ele disse sobre o Alckmin, né? Abre aspas. Alckmin é um homem de bem e foi um dos últimos a apoiar o impeachment de Dilma. Veja bem, né? Ele afirmou aqui, né, nessa segunda, num dos programas aí da imprensa dita progressista, né, que vê com bons olhos uma eventual chapa composta pelo ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, que pode, ele ainda cogitou que pode ir para o PSB, né? Aí abre aspas, é claro que não são linhas políticas diferentes, mas eu vejo uma contradição absoluta entre o que defende o Lula e o PT e certas linhas do antigo PSDB, encarnado pelo Alckmin. E se ele entrar para o PSB, deve haver algum refinamento para o lado mais progressista, afirmou Amorim, né? Ou seja, né, ele ainda reitera, né, é preferível que essas alianças sejam construídas na base programática. Eu acho que o Alckmin é um homem de bem, foi levado a apoiar o impeachment da Dilma, mas foi um dos últimos que apoiou, né? É uma coisa ridícula, né? Tá aí tá aí na tela, né? Decisão de manter Lula preso devolve tranquilidade ao país, né? Na avaliação de Alckmin aí, as palavras do Alckmin quanto ao golpe, né? O homem de bem, né? Que diz aqui o Celso Amorim, né? É importante a gente citar, né? O Celso Amorim aí também, que é, de certa forma, bajulado por setores da esquerda, né? Principalmente da imprensa aí dita progressista, né? Ele está defendendo aí uma posição desse setor mais direitista, né? Do PT, e que faz pressão sobre o Lula, né? De passar pano, né? Passar pano aí para o que foi o Alckmin, para a figura dele, e deixando aí a entender que não, ele foi, não foi bem assim, ele foi levado a apoiar, né? É uma coisa escabrosa isso aí, né?
como se o Alckmin fosse um cara, praticamente como se fosse um cara de esquerda, mas que, estando ele no PSDB, estando ele ali no bloco do PSDB, no impeachment, ele teve que votar, né? Mas ele é um cara de bem, é um cara bom, né? Você vê o tipo de contorcionismo que certas figuras da esquerda fazem para poder levar à frente essa política da frente ampla, né? Essa política de se abraçar com a direita, né? Que a gente já vem dizendo aqui, estamos batendo, estamos não só denunciando, né? Que não ficamos só nas palavras, estamos chamando a população às ruas, inclusive no próximo dia 12 e em atos futuros, a se mobilizar contra esse tipo de política que está claro, está na boca da população, que vai levar a um novo golpe, que vai levar uma nova manipulação da situação pela direita, como a gente viu, todo mundo assistiu Temer golpear a Dilma, né? E é o que o povo fala, é o que a população já está muito bem claro, né? Mas para setores aí da esquerda pequeno-burguesa, eles podem sonhar à vontade, né? Podem imaginar um cenário que, no final das contas, interessa a eles próprios, né? As suas eleições, a seus cargos parlamentares, deputados, vereadores e etc., né? Quer comentar um pouco mais essa escabrosidade aí, Thiago? Não, com certeza, Eric. E assim, né? A gente está preparando um novo golpe, né? Todo mundo sabe, né, que o governador do estado de São Paulo, esse homem detestável aí pelos professores, né? Detestado pelos servidores do estado de São Paulo, né, que sofreram com as mazelas desse governo, né? Todo mundo se lembra aí que o Alckmin ele liberou as catracas, né, nos movimentos golpistas aí de 2013, né? Liberou as catracas aí para mobilizar aí pelo Fora Dilma, né, contra os governos do PT, né? Ele também foi responsável, né, pela repressão ao movimento, né, que depois foi usurpado, né, pela direita, né, principalmente pelo MBL, né? Então foi ele que foi o responsável por aquela repressão, foi ele que foi responsável pela infiltração, né, de agentes da polícia aí, das forças repressivas aí do governo de São Paulo, né? E eu queria comentar também, Eric, e é muito interessante isso, foi publicada uma matéria no Diário da Causa Operária, né, que falava, né, que discutia o áudio vazado pelo banqueiro André Esteves, né? E naquele áudio, o André Esteves falava, olha, nós podemos até aceitar o Lula, né? É um recado da burguesia, né? Nós podemos até aceitar o Lula, desde que ele pode até falar do meio ambiente, ele pode falar da cultura, né? Mas é preciso colocar um vice tipo Kassab, né? Mas o Kassab, perto do Geraldo Alckmin, assim, é um ursinho carinhoso, né? Perto do Geraldo Alckmin. Então, assim, o Lula teria que ser, poderia até chegar à presidência, mas desde que fosse com uma camisa de força, né? Onde você tivesse um vice da direita, né? Onde você tivesse aí o banqueiro, né? O Meirelles na fazenda, né? Onde você tivesse aí um presidente do Banco Central que fosse da burguesia, né? Que o Banco Central, inclusive, ele fala, né? Que bom que o banco, nesse caso, né? Que bom que o Banco Central, né? A gente vai ter ainda o presidente aí, o Sérgio, o presidente atual do Banco Central, por mais 2 anos, né? Mesmo que o Lula fosse eleito. Então, somente nessas condições que o Lula poderia chegar, né? É pior do que a frente ampla, né? É realmente aí colocar a burguesia no governo, né? Com um verniz aí de esquerda, né? Onde o Lula tivesse totalmente aí amordaçado, né? Preso numa camisa de força mesmo, né? Então nós não podemos aceitar isso de forma alguma, né? A militância não pode aceitar. A questão do Alckmin começou com um boato que ninguém sabe de onde veio, né? Foi propagado aí primeiramente na imprensa golpista, né? Na Folha, no Estadão, né? E depois
isso começou a crescer, né? E muitos petistas aí acabam aderindo isso de maneira crítica, né? Um cidadão aí que a gente foi criticado por não ter dado apoio público, né, a candidatura do Haddad, né? Que naquele momento a política que a gente defendia era a política do Lula ou nada, né? Muita gente criticou a gente, né? E o Haddad aí, né, é um dos defensores dessa chapa, o Eric. Então, é assim, a militância petista, né, os operários, né, a esquerda não é obrigada a apoiar o Lula com qualquer vice. A gente precisa fazer a luta por um vice que represente os interesses da classe trabalhadora, né, que represente os interesses dos trabalhadores do campo, né, da população negra, né, não esse testa de ferro da burguesia, né, que promoveu um verdadeiro massacre contra a população negra no estado de São Paulo. É isso, Eric. É isso aí, Thiago. Inclusive, a gente tem um vídeo aí, é importante a gente mostrar que o vídeo, vamos dizer assim, a gente está cansado de ver aí essas manifestações espontâneas, né, em defesa do Lula, né, ovacionando o Lula, e aconteceu mais uma vez aí num show que aconteceu nesse final de semana, do Chico César aí, no Rio de Janeiro, né, no Circo Voador. Pedir para a produção colocar aí. Tá aí, foi um show do Chico César, né, Geraldo Azevedo, no Rio de Janeiro, e é só mais um dos exemplos, né? A gente tem várias manifestações aí, e até em shopping centers, né? Existem comitês aí, Lula livre, Lula presidente, que fazem trompetaços, fazem pequenas manifestações em locais de grande circulação, e aquilo vira uma grande ovação do Lula, né? E isso é uma coisa muito marcante, porque não existe praticamente político no Brasil, talvez no mundo, que hoje em dia tenha esse tipo de apoio popular, né? Então, até por conta da atual crise aí de todo sistema capitalista, né? Os políticos aí estão muito desacreditados, né? Estão muito desgastados. A direita tradicional aí está muito desgastada, então não tem praticamente representante popular no mundo aí que tem esse tipo de apoio, né? Eu de cabeça não me lembro, né? E isso já tem um bom tempo. Então, não é possível que um candidato aí com amplas chances de voltar a ser presidente, com todo esse apoio, seja acossado aí, né, principalmente por setores da esquerda, com a afirmação como você colocou, né, Thiago? Não, o Lula só vai conseguir ser eleito com o Alckmin, né, com outro candidato a vice aí, esdrúxulo, né? Como, sei lá, um Boulos, essas pessoas que não têm nenhum crédito com os trabalhadores e muito menos voto, né? Então, como a gente defende, é preciso um vice-trabalhador, né? Diga, Thiago. Perdão, Eric, desculpa. Não, isso aí demonstra, né, que quem tem a bala na agulha é o Lula, né? Os lulaços aí, eles estão voltando, né? E isso aí tem muito, eu acho que isso tem muito a ver com a próxima notícia que a gente vai trazer aqui, né? Mas mostra que as ruas querem o Lula, né? E nós não podemos fazer disso, né? Colocar aí, né? Contra um vice que seja contra, né? Os interesses da população, né? Ou seja, a gente viu a Dilma ser derrubada aí, né? Um golpe de Estado aí para avançar contra os direitos dos trabalhadores, né? Contra as condições de vida da população, né? E aí essas cabeças malucas da esquerda, né, o Eric, eles ficam pensando assim, não,
Agora, se a gente fizer uma conciliação com a burguesia, né, com o pior setor da burguesia, né, o setor que efetivamente representa o golpe, né, é preciso frisar nisso, né, o Alckmin, ele é do PSDB, né, foi o PSDB quem não aceitou a derrota para Dilma, foi o PSDB quem pagou os 45 mil para Janaína Pascoal montar a peça do impeachment, foi o PSDB quem foi o relator do impeachment da Dilma, né? Então agora nós faríamos conciliação com esse setor e aí a burguesia devolveria todos os direitos, né? Todas as condições de vida para a população, né? Isso aí é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? E a população demonstra aí que quem tem bala na agulha é o Lula, né? E a gente precisa confiar, né, na população. A população ela aprendeu pela experiência, né? A gente derrotou aí o PSDB em 4 eleições, né? A população sabe bem o que quer, né? A população não quer o PSDB, como demonstrou diversas vezes nas urnas, e a gente não pode se deixar impressionar pelo resultado de São Paulo, onde as eleições são totalmente fraudadas, Eric, né? A gente sabe aqui, né, que a população odeia o PSDB e mesmo assim o PSDB continua a ganhar as eleições aqui. Por que será, né? Pois é. Vamos falar um pouco mais disso, né? São temas centrais. E antes de chamar o próximo tema aqui do nosso programa, gostaria de agradecer aqui os companheiros que estão no chat, né? Participando aqui, mandando suas mensagens, seus superchats. Agradecer a companheira Ana Matos, obrigado, compartilhando isso aí, companheira. Companheira Stefânia Augustelli, companheiro Jesus Era Humano, boa noite. Companheira Rosângela Barbosa, é isso aí, ela falou aqui, a Gleice já deu parecer que o PT, do PT, que essa chapa não existe, pois é. A Gleice, que é a presidente do partido, deve ser considerada, né? Tem muita gente aí da esquerda do próprio PT que está duvidando, né, da posição. Então, é bom ouvir a direção do partido, né? Ernesto Abdala Filho, isso aí, companheiro. TP, companheiro aqui, acho que essa é uma expressão indígena, né, um nome indígena. Queria saber onde está a fala da Hoffmann falando que não vai ter Alckmin. Procurei, não achei. Tem companheiro. No 247. Isso, exatamente. Ela falou no 247, a gente tirou matéria. Pode procurar aí Glaze, bote aí nos dispositivos de busca Glaze, causa operária, que você vai achar a matéria. Tem sim, ela falou aí, como o Thiago falou, na TV 247. Companheira Nilza Ramos, muitos outros aqui, companheira Cecília Maria, nos alertando aqui do som, pois é, conseguimos superar, enfim. Quem mais? Temos superchats também, companheiro José Silva, Clenil Zampanato, companheiro Silvano Souza, nosso membro aqui, é isso aí, companheiro. Na campanha condicional em apoio ao ex-presidente, não seria o caso de botar e em apoio à candidatura do somente com o vice que vem do povo da esquerda? É exatamente isso. Isso é uma disputa, né? É uma luta que está em curso. Né? Temos que pressionar, né, os apoiadores do Lula, né? Quem vota no Lula tem que pressionar contra esse vice. Né? Nós temos que dar o apoio incondicional ao Lula, mas fazer a força contrária, porque a população quer o Lula, e não tem outro para vencer o Bolsonaro, e não tem outro para vencer a terceira via. Né? Tem que apoiar o Lula, ainda que o vice seja o Alckmin, mas a gente vai fazer uma campanha monstruosa para impedir esse absurdo, né, Eric? Exatamente. É uma disputa em curso, né? Muitos companheiros aí precisam entender isso, que a gente está numa disputa, né? E não vamos ceder aqui à esquerda pequeno-burguesa e muito menos à direita golpista, que, além de lançar seus candidatos, querem também pressionar o Lula e condicionar, vamos dizer assim, o único candidato real aí que os trabalhadores têm para, vamos dizer assim, vencer o golpismo nas eleições, né? Tem muitos companheiros aqui, Compa 29, daqui a pouco a gente fala mais um pouco, a reflexão sempre, é isso aí.
Muito obrigado, companheiros. Então, vamos lá. O Tiago comentou aqui que a gente tem uma pauta citando essa questão, né, da expressão popular, e é nesse sentido que a gente coloca, né? A notícia é que o Comitê do Nordeste, né, pede o cancelamento de festas de fim de ano e carnaval, né? No último dia 3, na sexta-feira, o consórcio do Nordeste, né, divulgou um documento aí recomendando o cancelamento das festas de fim de ano e o final do carnaval, né, por conta do risco, né, com a nova variante aí da Covid-19, Omicron, né. É importante destacar que esse conselho, né, esse comitê do Nordeste aí, comitê científico do Nordeste, né, foi formado aqui pelos estados da região e vem, de certa forma, vamos dizer assim, até bajulado aí pela imprensa por ser uma espécie de antítese, né, ao bolsonarismo, né. O que a gente fala que eu pessoalmente colocaria que é muito insuficiente, né? Esse comitê é muito insuficiente porque não resulta, vamos dizer assim, em práticas reais, né? Nem de combate à disseminação e nem de controle de atividades. Por exemplo, essa própria questão do carnaval. É muito fácil só você bloquear a atividade, né? Ou seja, cancelou a festa, cancelou o final de ano, cancelou o carnaval. Só que, assim como capitalistas vêm falando, e eles não estão errados, existe toda uma economia que gira aí, e trabalhadores também que ganham com essa situação, né? Não é ganhar como capitalista, mas garantir uma sobrevivência, né? Aqui em Salvador, principalmente, todo mundo sabe que, principalmente o carnaval aí, é um momento em que trabalhadores ambulantes, cordeiros, uma série de trabalhadores aí fazem bicos, né, e tiram um dinheiro ali para algumas semanas, né, para a sobrevivência mesmo, né. Então, em primeiro lugar, queria destacar que isso é tratar de forma, assim, muito linear, né, é muita desconsideração, né, desconsiderar o drama social que a gente vive, a crise, né, do desemprego e tudo mais. Na ânsia, vamos dizer assim, entre aspas, de combater o bolsonarismo, né, de se colocar na oposição da extrema-direita, do bolsonarismo, esses governos aqui da esquerda aqui no Nordeste saem cancelando as festas, e uma coisa muito simples que poderia ser feita, encontrar meios para fazer, né? E por que a gente fala isso? No caso, quando é festa para a burguesia, para a classe média, encontra-se meios, né? Ou seja, não, vamos fazer ali num local fechado, vai ter X pessoas, vai ter isso, medida, vai ter aquela tal medida. Mas quando é uma festa popular, né, que é o que a população tanto tem acesso para se divertir, como também como uma fonte de renda, a medida é praticamente ditatorial, cancela, quando poderia ser feita a mesma coisa. Vamos ver quais são as medidas que a gente precisa adotar para que a festa aconteça, né? Vou dar só um exemplo aqui para introduzir o debate, passar para o companheiro Tiago. Aqui em Salvador, o Carnaval, existe já um debate, né, que foi feita uma privatização do Carnaval, né? O glorioso aí ACM Neto, né, da direita democrática, né, privatizou o Carnaval com monopólios de cervejarias e outras empresas nos circuitos da Barra Ondina, do Campo Grande, principalmente no circuito Barra Ondina, e isso que gera as mega aglomerações, né? Há uma proposta muito antiga de você pulverizar o Carnaval pela cidade. A cidade é muito grande, Salvador é uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes, e você poderia ter Carnaval nos bairros como tinha antigamente, né, em vários pontos da cidade, e espalhar, né, essa festa. Essa seria uma das alternativas, por exemplo, de você não gerar uma mega concentração
que é gigantesca mesmo, numa faixa pequena, né? Quem conhece a região aqui do Farol da Barra, né, ali no bairro da Barra, sabe que é uma região muito pequena para concentrar milhares, milhões de pessoas de uma só vez. Bastaria, por exemplo, essa medida de você dispersar a festa, né, e buscar adotar as medidas de controle de circulação de pessoas, as medidas sanitárias, mas tudo mais. Só que essa não é a diretriz da burguesia. Gastar o dinheiro do Estado para colocar equipes de saúde, funcionários que fiscalizem, né, da prefeitura, do Estado. Isso é o custo que a burguesia não quer. E aí é que está o grande erro dos governos da esquerda aqui, que, como a gente diz, não fazem nada de diferente dos governos da direita, né? Exceto o discurso. Né? Não investem pesadamente em você orientar a população, em você dar condições para que a população tenha trabalho, né? Mantenha a sua atividade e, mesmo assim, tenha segurança. Né? Citei esse exemplo das festas, né? E tem muitos outros. Não é isso aí, Thiago? Você quer comentar um pouco aí? Vou fazer um breve comentário, além desse aspecto importante que o Eric coloca, que essa questão econômica, né? Que o carnaval, principalmente aí na Bahia, né? Muitas vezes é a única atividade, né? Que a população tem aí para poder fazer algum dinheiro, né, Eric? Para poder sobreviver, né? A gente sabe que tem um desenvolvimento desigual mesmo dentro do nosso país, né? E que a região aí do Nordeste ela é mais dependente dessas festividades, né? Que é a maneira aí das famílias aí, né? Das pessoas aí a ganhar algum dinheiro, né? Mas principalmente, né? Pela manifestação, né, Eric? Você vê que o pessoal também era contra torcidas, né? Sempre tem uma política muito contrária à violência nos estádios e tudo mais. Mas a gente viu aí que, né? Durante a pandemia o primeiro setor a se manifestar aí contra os fascistas aí na Avenida Paulista foram os torcedores, né? Então, daí a importância, né, dessas culturas populares, né, como é o carnaval também, de que é o momento que o povo vai se manifestar, né, como fez em 2019, né, a manifestação no carnaval foi gigantesca, né, contra o governo Bolsonaro, todo mundo ouvia Bolsonaro para lá, aí Bolsonaro vai tomar naquele lugar. Isso aconteceu de norte a sul do país, né? E certamente esse carnaval seria marcado pelas principais palavras de ordem, que é o fora Bolsonaro e Lula presidente. Então, é uma maneira aí de apagar, aí, né, de conter, né, a manifestação popular. E é muito preocupante, Eric, também essa questão do científico, né? A última vez que a gente escutou falar em científico foi para valorizar o passe aí do golpista, né, do bolsonarista João Dória, né, que ele fazia oposição ao Bolsonaro e papapá, quando na verdade, né, o Dória foi o governador que mais matou no Brasil, né? Apesar dele aparecer como vacinador, né, o estado de São Paulo, ele tem 20% da população, mas ele é responsável por 25% das mortes, né? Ou seja, era contra o carnaval, era contra a abertura do comércio, era contra uma série de coisas, mas não aumentou o número de transporte, não atacou o principal foco, né, de contágio do coronavírus, que são as fábricas, né, conforme a gente viu na Itália, e o mundo não é tão diferente, né? Se na Itália o foco de contágio era o complexo industrial, e no Brasil não ia ser diferente, né? E o estado de São Paulo é onde tem a maior força, né, industrial aí do país, então é certamente ali que aconteceu todos esses contágios, né? Essa política, né, de não sair de casa, né, a política do fica em casa, só serviu para matar a população. A esquerda demorou a acordar, demorou a sair nas ruas e agora volta para essa política de derrota, né, Eric? É preocupante ver o principal setor da esquerda, que é o PT, defendendo a política de derrota do período anterior, cara. É isso, Eric. Pois é, exatamente. Isso é como a gente fala, né? É a esquerda que não sai da saia, né, de debaixo da saia da direita, né?
a burguesia, através da imprensa monopolista, e pautando o discurso sempre, né, pautando as ações, e a esquerda seguindo. Agora, vamos combater o carnaval, vamos combater, como você colocou, uma das maiores manifestações públicas. Temos que deixar isso claro, que mesmo sendo carnaval, sendo festa, tudo mais, é um local, sempre foi um local de manifestação pública, né? Lógico que é uma manifestação com caráter de descontração, né? Com humor por conta do motivo da festa, né? Do carnaval, mas sempre foi, né, na história, um local de manifestação contra, né, os governos, contra os governantes, contra os ataques à população, e como você destacou, é isso que também querem combater, né? Novamente, Só fazer um deixar comentário aí. claro... Sim, Tiago. A questão do científico, né? Pô, a gente tá cheio de artigos científicos aí que comprovam que o contágio acontece em ambientes fechados. Ou seja, num ambiente aberto, a chance de se ser infectado, né, de contrair o vírus, ela é reduzida a quase zero. Né? Então não teria motivo nenhum para cancelar as festas de rua, né? Pois é, exatamente. É como eu falei aqui. Não há uma busca para falar assim, vamos ver como fazer, vamos buscar os meios para fazer. Lógico que provavelmente fazer com milhões de pessoas, como fica aqui o carnaval em São Paulo, no Rio, aqui em Salvador, em Recife, né, nas principais cidades onde tem carnaval, aquela multidão gigantesca, realmente não seria adequado, né? Mas há meios de fazer, principalmente como você falou, né, espaço aberto, né? Você espalhar aí palcos, espalhar o carnaval na praia, espalha nas avenidas, nas ruas, tudo mais, tem como fazer, né? Até porque, inclusive, por exemplo, tá se reclamando os governantes, como o governador aqui, Rui Costa, vive atacando a população, e agora o ataque da vez é que boa parte da população não quer se vacinar, né? O que a gente contesta sempre, que se é para vacinar, primeiro tem que fazer uma grande campanha, né, de publicidade, né, para tirar qualquer tipo de desconfiança e essa campanha de mentiras que é feita pela extrema-direita, e colocar à disposição, colocar a vacina em todas as ruas, ter um ponto de vacinação em todas as ruas, ter pontos de vacinação nas escolas, ter pontos de vacinação nos locais de trabalho, nos terminais, e também no carnaval, por exemplo. Poderia ter pontos de vacinação no carnaval, né? Então, tem como fazer. O negócio é que não se quer gastar, né? E, como você levantou, Thiago, reduzir, suprimir um momento de expressão popular que certamente se voltaria aí contra todos esses candidatos aí que estão sendo apresentados pela direita, né? É isso, esse tema a gente vai continuar discutindo, né, e esmiuçando no Diário da Causa Operária e nos demais programas aqui da COTV. Queria trazer aqui a nossa próxima pauta, né, que é sobre o tal do orçamento secreto, né? A comissão aqui do Congresso, né, que discute o orçamento, né, do ano que vem, 2022, prevê aí 16,2 bilhões, né, em emenda, como chamado, né, emendas do relator. Emenda do relator, mesmo suspensa pela Corte, devem ser mantidas no mesmo formato para o ano de 2022, né? Teve a decisão do STF aí, que buscou limitar, né, esse repasse, e o STF quis se intrometer, que a gente também coloca que não é papel do STF, nesse caso aí, regular as ações do Congresso, né, que é um poder, pelo menos em tese, mais amplo, né,
e mais representativo, mas vai ser mantido, né, no orçamento cerca de 16,2 bilhões, e a gente viu aí esse ano o Bolsonaro utilizar de forma indiscriminada, né, esse dispositivo que foi chamado aí pela imprensa de orçamento secreto, né? É uma coisa que sempre existiu, mas foi utilizado de forma indiscriminada, né? De forma muitas vezes maior pelo Bolsonaro para comprar o apoio aí do Centrão, né? E garantir a manutenção do seu próprio governo, né? E nessa segunda-feira, essa comissão mista do orçamento, né? Decidiu, né, manter, né, eles citam aqui que busca dar mais transparência e tudo mais, né, mas o fato é que foi mantido os valores, né, para essas emendas, né, do relator, né. Então, a gente pode esperar aí que ano que vem o Bolsonaro vai lançar a mão desse dispositivo novamente para, obviamente, como ele já fez, tentar garantir a sua eleição, né? Vou dar mais um alô aqui ao pessoal que está nos acompanhando, né? Companheira, deixa eu ver aqui, a gente cita alguns que ainda não foram citados aqui, estão com a gente no chat. Companheiro Bruno S de Espírito Santo, será? Bruno S. Ontem, o Milton Temer, cadê? Ixi, sumiu. Passou aqui. Subiu o chat, olha lá. Companheira Nilza Ramos, companheiro Mauro Sou, Márcia Guzmán, quem mais? Companheiro ao vivo, está sempre por aqui. Mais um episódio em que senadores do PT votaram com o presidente, pois é, né? A gente vem... houve uma certa revolta dentro do próprio PT aí, né? Sobre a votação da semana passada. Agradecer aqui o superchat da companheira Márcia Guzmán e do companheiro Ernesto Abdala Filho, também o companheiro Marlon Silva. Obrigado pelos superchats, né? Essa contribuição é essencial para a manutenção da nossa CLTV. Vamos ver se, caso a gente atinja aí, vamos dizer, uma quantidade substancial de novos membros aí, né? Pedir, inclusive, para o pessoal se tornar membro da CLTV, quem ainda não é, né? A gente tem vários níveis aí de acordo com as suas condições, porque é fundamental para a gente melhorar nessa infraestrutura, inclusive aqui a nossa internet, né? A gente utiliza a nossa internet de casa aqui, mas quem sabe aí, se a gente tiver melhores condições financeiras, a gente contratar um pacote melhor aí que essas empresas gigantescas monopolistas aí das telecomunicações possam oferecer. Você quer trazer a próxima pauta, Tiago, do nosso programa? Sim, eu vou só fazer um pequeno comentário, né? O Eric coloca bem essa questão, né, desse orçamento secreto aí, né, mostrando aí que essas negociatas, elas sempre existiram, né? Diferente do mensalão lá, que foi uma farsa total, né? Mas são práticas que sempre existiram em todos os governos, né? Inclusive a venda da Telebrás aí, que sucateou o serviço aqui que a gente tenta utilizar, também vem dessas negociatas aí da burguesia, né? Do centrão, né? Mas, assim, principalmente destacar, né, Eric, que o STF, ele vem sendo extremamente antidemocrático, né? Ele participou do golpe contra Dilma, foi ele que impediu, em última instância, a participação do Lula nas eleições, né? A gente vem vendo aí a tentativa, né, do Alexandre de Moraes de calar o Bolsonaro, né? Agora eles chegaram a um acordo, né? Mas o STF aí vem tentando impor uma ditadura, né? Usurpar todos os poderes aí, né? Usurpar o parlamento aí, né? E se constituir como
um poder supremo aí no governo, né? Então é preciso denunciar aí esses golpistas, né? É preciso defender a dissolução do STF, né? Acabar com essa corte que não serve para nada, né? Só serve para questões antidemocráticas, né? E a gente defende também na eleição de todos os juízes, né? É importante destacar isso aí. Bom, mas adiantando aqui, Eric, vou comentar aqui, né, sobre a questão aí da favela aí, né, de São Vicente, né, da Baixada Santista, né, o Comunidade México 70, né, um nome bastante sugestivo aí, né, que relembra uma grande felicidade aí para o Brasil, que foi a Copa de 70, né, mas que viveu um momento aí de extremo terror, né, aconteceu o assassinato aí de um soldado da PM, né, que foi baleado, né, e depois desse acontecimento, né, o Eric, começou aí uma retaliação, né, aos moradores aí, né, da comunidade México 70, né, a gente teve dias de terror aí, onde três pessoas aí da comunidade foram cruelmente, né, assassinados, né, o pessoal vive um terror aí na comunidade, né, primeiro a primeira vítima foi um cabeleireiro, né, um senhor aí de 54 anos, baleado no peito, né, e 800 metros ali da onde aconteceu o primeiro assassinato, um outro homem de 32 anos levou um tiro no ombro, né, e durante a madrugada mais um ajudante aí né, não descreve a profissão aqui corretamente, né, simplesmente um ajudante, uma pessoa de 30 anos aí foi também assassinada, né, mostrando que, né, a polícia chega aí, mata na comunidade, como sempre fez, né, Eric? Que entra, mata como bem quiser, né, mostrando que qualquer ataque da polícia aí vai ter uma retaliação, né? Não se tem maiores informações do que de fato aconteceu aí com o PM, mas se caracteriza uma ação clara de retaliação, né? Dessa máquina de matar a população pobre e preta, né? Contra a comunidade México 70, né? Eu não sei se o Eric quer comentar também, Eric. Tem algumas coisas aí que a gente precisa deixar claro, que eu acho que nem todo mundo tem ciência aí, né, sobre isso. Porque é feita uma campanha gigantesca aí pela imprensa burguesa em defesa dessa organização criminosa, né, fascista, que é a polícia, né, e que, vamos dizer assim, estabeleceu métodos aí típicos de guerra, né, contra a população, que é o que os policiais fazem todos os dias. E esse tipo de operação, assim como foi a operação, né, há uma semana e meia, 2 semanas atrás, lá no Rio de Janeiro, né, em mais uma chacina na periferia do Rio de Janeiro, é o típico de justiçamento, né, que os policiais fazem, né. Primeiro, há uma morte de um policial que não é esclarecido, né. Eu vou citar aqui que, em muitos casos, há algum esquema entre eles, né, porque a gente sabe muito bem que esses policiais aí, principalmente da PM, que estão nas ruas o tempo todo, tal chamada polícia ostensiva, são eles que integram esses grupos de extermínio e as milícias, né, e eles participam de várias atividades aí com, vamos dizer assim, com cunho financeiro, né, e existem vários esquemas, né, existe disputa entre eles, né, entre grupos de policiais, entre milícias com alguns traficantes maiores, né, que eu diria até que é a minoria, né, muito é disputa de território, às vezes, entre eles mesmos.
né? Então, muitas vezes sai uma morte entre eles e que, logicamente, eles vão jogar a culpa em uma comunidade pobre, né? Dizendo que é o tráfico, dizendo que são bandidos, que nunca aparecem os culpados, né? Só aparece os corpos, né? Porque corpo não fala, né? Morto não fala, né? E, como foi dito aqui, como mais uma vez, né, na matéria nesse caso, eles rapidamente alteram a cena do crime para que não haja nenhum tipo de perícia, né? Argumentam que a pessoa foi socorrida, foi levada para o hospital, que vai socorrer porra nenhuma, porque eles vão para matar mesmo, né? Como a gente vê praticamente todos os dias aí, ações de policiais indo para matar, né? Não, é aquele negócio, como aparece na imprensa. A população muitas vezes vê esses programas aí policiais e lá tá dizendo assim, bandido, eles falam suspeito e tudo mais, mas não há apuração nenhuma contra aquilo ali, não há investigação nenhuma. E a polícia também, quando vai fazer isso, não há investigação nenhuma, né? De que aquelas pessoas ali realmente cometeram um crime ou não. Há um justiçamento. Então, quando envolve um caso com um policial de assassinato, a tentativa de assassinato de um policial, eles já vão para o justiçamento, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Teve uma morte não explicada de um policial, e eles foram para matar qualquer um na comunidade, né? E é isso que acontece, e por isso que a gente levanta essa campanha, né, há muitos anos, né, desde que o PCO existe, nós levantamos essa campanha pelo fim da polícia, né, não é só a polícia militar, como citou aqui, foi até a polícia civil que fez isso, né, não tem praticamente diferença nenhuma da polícia civil e da polícia militar, né, todas as duas têm seus batalhões lá de extermínio, e de acordo com a vontade deles, né, com o julgamento deles, eles fazem esse tipo de ação de justiçamento, né? Aplicar a pena capital nas ruas. Depois que diz que no Brasil não tem pena de morte, né? A morte é aplicada pela polícia ao gosto deles, né? A única coisa que se compara à morte, né, dos cidadãos aí das comunidades, né, pela polícia, é o lucro dos banqueiros, né? Eles têm a mesma proporção. É a única coisa que cresce, o lucro dos banqueiros e a morte do povo preto de periferia, Eric. Exatamente. Esse é o recorde, né? Mesmo na pandemia. Pois é. A morte como você falou, a morte de preto e pobre nas periferias e o lucro dos gigantes aí, bilionários, monopólios, cresceu muito na pandemia, né? Não é à toa, né? Por isso que a repressão é tão utilizada. Já está dando nosso horário aqui e eu vou trazer rapidamente aqui um tema central que a gente já falou, né, mas a gente precisa frisar, que é a convocação, né, toda a mobilização que o PCO, que os comitês de luta, que os companheiros militantes de base aí do PT, da CUT, têm feito para o próximo dia 12 de novembro, no próximo domingo, um ato nacional pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente na Paulista. E eu queria chamar aqui o vídeo do companheiro Antônio Carlos fazendo essa convocação para esse ato fundamental. Manda lá. Depois do enorme sofrimento da pandemia, com mais de 615 mil mortos, e que ainda perdura com inúmeras pessoas sofrendo em todo o país vive o recorde de desemprego, miséria, e pela primeira vez em toda a sua história, temos mais trabalhadores desempregados e daqueles que trabalham, a maioria não tem sequer carteira assinada e direitos trabalhistas. É a política dos donos do golpe, daqueles que elegeram Bolsonaro, que derrubaram Dilma, prenderam Lula. Por isso mesmo, o povo entende a importância de colocar para fora o governo Bolsonaro e eleger Lula presidente, como parte da luta pelas suas reivindicações e para modificar a situação política no país. Dia 12 de dezembro, o Bloco Vermelho, o PCO, os comitês de luta convocam você a vir conosco para as ruas, a rejeitar a política de frente ampla, de aliança com a direita golpista, a lutar pelas reivindicações dos trabalhadores, a unir toda a esquerda por Lula presidente e pelas reivindicações populares, a rejeitar a política de um vice golpista, inimigo dos trabalhadores como o Alckmin para Lula. Dia 12 de dezembro, 14 horas na Avenida Paulista. Venha com o Bloco Vermelho, venha com a esquerda. Todos unidos por Fora Bolsonaro,
Lula presidente por um governo dos trabalhadores. É isso aí. É isso aí. Chamado fundamental, só queria destacar uma coisa. Dia 1º de maio, nós convocamos um ato fundamental, porque não aceitamos essa política de fazer lives, né, de ficar em casa sem protestar, sem se levantar contra todos esses ataques, contra esse governo genocida. E foi isso que empurrou, né, a esquerda pequeno-burguesa, as direções burocráticas, a burocracia sindical, para os atos que tivemos, os 7 atos que tivemos aí pelo Fórum Bolsonaro, desde o dia 29 de maio. E vamos fazer isso novamente. Então, é fundamental que os companheiros que estão nos assistindo façam todo o esforço para ir. A distância não é um empecilho, a falta de recursos também não. Se a gente não tem recurso, entre na caravana, faça parte da campanha financeira, né, vamos apertar sindicatos, sindicalistas, parlamentares a ajudarem. E pedir outros companheiros que têm recursos a ajudarem financeiramente os companheiros que não têm recursos para ir, né? E é fundamental. Outra coisa também, estamos fazendo uma campanha de vídeos, convocando os companheiros para o ato. Pode mandar seu vídeo para a gente também, entre em contato com o militante, entre em contato com a gente aqui na COTV, né? E mande seu vídeo, que é fundamental. 30 segundos para se apresente, fale de que categoria que você é, qual setor que você é fundamental a gente ampliar isso e mostrar que é uma mobilização popular de setores populares de trabalhadores e não de setores burocráticos, né, que querem ficar em casa aí curtindo uma boa vida nesse final de ano. A luta é necessária. É isso aí, Thiago. É isso aí, né, o Eric? Os sindicatos aí já passaram fechados o ano inteiro, né? Fugindo da luta aí, né, pelo Fora Bolsonaro, e agora querem tirar férias novamente, né? Então é preciso aí que a militância que compreende o problema que nós estamos enfrentando, né, a população aí que luta contra a fome, contra a miséria, contra o desemprego, né, preciso vir às ruas aí para defender o Fora Bolsonaro, né, abaixo o golpe de Estado, com Lula presidente, né? Vai sair caravanas de todo lugar do país. Se na sua cidade você não sabe nenhuma caravana que está organizada, entre em contato com a gente, que a gente vai ajudar a organizar essas caravanas, né? Araraquara tem caravana, Salvador tem caravana, as capitais todas aí tem caravana. Então, entre em contato, organize sua caravana e compareça ao ato aí, né, na Avenida Paulista, o ato nacional pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente. O Eric, só para deixar o meu abraço aqui, né, ao Eric, né, saudar o Eric, o Gabriel que está na produção, né, e também, Eric, teve companheiros aqui, né, como o Dogs of Mayhem, né, que se tornou ouro, né, bem-vindo ao ouro, a Emily Miachon, aí, bem-vindo ao bronze, Luiz Wagner Passos, bem-vindo ao bronze, né, também agradecer aí os stickers do LC29, Cecília Maria, que eu acho que saiu fora da barra do Eric aí, porque ele caiu, né, o Silvano Souza, né, bem-vindo ao bronze também, e agradecer o Jesus Era Humano pelo sticker, né, a Márcia Guzman, Ernesto Habitada Filho, Marlon Silva. É isso, gente. Deixa o meu abraço aqui. O Ao Vivo também deixou um sticker aí. E obrigado aí por me receber aqui no resumo do dia. É isso aí. Também agradeço aí a paciência de todos. A gente vai enfrentando os desafios aqui, mas o mais importante é o conteúdo que a gente traz e o chamado à luta. É isso aí, companheiros. Boa noite, um bom descanso aí e amanhã a gente tem mais uma jornada. Vamos convocar, vamos levar a galera para o ato, hein? É isso aí. Valeu, Gabriel. Boa noite a todos.